Você sabia que tem várias formas de como um psicólogo pode te atender? E hoje você vai entender por que eu escolhi a terapia cognitivo comportamental como a minha abordagem, porque você deveria dar uma chance para essa abordagem. Então, vamos entender um pouco da minha história como profissional, porque eu já tenho 3 anos de experiência clínica no atendimento da psicologia e utilizo a TCC, a terapia cognitivo comportamental, desde o meu primeiro estágio da faculdade. Isso é algo interessante porque, obviamente, muita gente não sabe, mas a psicologia tem várias abordagens. E o que que. Ah, tô dando spoiler, né? Do que. Do vídeo. Então, fica aqui para você entender o que que é uma abordagem e por que eu escolhi a TCC e por que você deveria dar uma chance para essa abordagem que eu acho sensacional. E uma coisa muito interessante também é que a TCC ela é bem grande, ela é bem grande mesmo. E uma coisa que eu descobri recentemente faz tipo 2 anos, né? Que isso não é uma coisa recente, as ramificações que a TCC tem, que eu descobri que ela tem ramificações, ou seja, eu estudo terapia cognitivo comportamental e estudo as suas ramificações, as abordagens que vieram a partir dela, que é algo muito importante se saber, porque dentro da psicologia baseada em evidências, nem todas as abordagens dão conta de todo o sofrimento humano. Tem umas que não conseguem e precisa haver um pouco desse sincretismo dentro das terapias cognitivos comportamentais. Então, vamos aqui projetar uma apresentação para vocês para ficar mais palatável. Apresentar e vocês já estão vendo. Então, por que eu escolhi a TCC e um pouco de história da psicologia? Esses dois aqui são, sabe, o suprassumo da TCC, o suprassumo da terapia cognitivo comportamental. Esse é o Iron Beck e essa é a sua filha, a Judith Beck. Ou seja, pai e filha trabalhando juntos para desenvolver essa abordagem da psicologia. Primeiramente, eu já achei isso muito legal, porque na na faculdade, você tem uma história chamada História da Psicologia, que ela passa por vários aspectos históricos que permearam e fizeram a psicologia ser o que ela é hoje. E a história dessa abordagem eu sempre achei muito interessante, porque é pai e filha trabalhando juntos para fazer o que uma abordagem que assim, na minha visão, revolucionária dentro do campo da psicologia. Por que ela é tão revolucionária? Porque esse senhorzinho aqui, super carismático, super feliz, que infelizmente já nos deixou, mas sua filha ainda está viva. Meu Deus, um sonho também conseguir fazer um curso com a Judith Beck. Nossa, é um sonho. Se eu conseguisse fazer, eu me gabaria demais. Mas eles dois, primeiramente, o senhor Ironbeck, ele era psicanalista. E nem vem começar a fazer guerra de abordagem, tá? Ele era psicanalista e ele percebeu que só não dava certo a psicanálise para o que ele queria fazer, que as coisas não encaixavam, que não fazia sentido. Aí ele, frustrado com isso, né, foi atrás de pesquisar, de o que eu posso fazer, de o que faz sentido, o que, que não faz. Aí ele pensou numa abordagem para lidar com depressão, que é a terapia cognitiva para depressão. Então ele formulou vários pressupostos, como o modelo cognitivo, como a visão distorcida de si mesmo, do seu futuro e do ambiente. Então ele foi um cara revolucionário. E dentre essa revolução, ele teve a sua filha ajudando. Então, ela conseguiu pegar a ideia dele e conseguiu também pegar as ideias da comportamental, do behaviorismo skinneriano. E ela juntou e escreveu o primeiro livro que eu tenho ele aqui para mostrar para vocês, que é esse livro aqui, que é escrito por ela, que é a Bíblia da nossa abordagem, que já entra num tópico muito importante, que é o que é uma abordagem. E uma abordagem é a forma como o psicólogo atende você, a linha teórica que o psicólogo escolhe para desenvolver o seu tratamento. E isso é muito importante. Isso foi uma das coisas que me fez escolher a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque ela é uma abordagem semi-estruturada, ela é uma abordagem com foco no problema, ela é uma abordagem que tenta ter início, meio e fim, eu vou já explicar o porquê tenta, e ela é uma abordagem que fornece ferramentas para o paciente ser seu próprio psicólogo, entre aspas, né? Porque
É impossível você ser seu próprio psicólogo. Porém, o que é possível é você ter ferramentas para lidar com as situações do dia a dia que você passa. E isso, para mim, é uma das coisas mais importantes, que a terapia cognitivo comportamental, ela fornece para você ferramentas para que você lide com as situações de ansiedade, com as situações de estresse, com as situações do seu dia a dia de maneira possível de se lidar, porque às vezes tem situações que são impossíveis. Então, a TCC ela sempre se pauta no real e tenta transformar aquela realidade assim quando é possível. Então, a gente faz reestruturação cognitiva para lidar com os pensamentos disfuncionais, a gente faz dessensibilização sistemática para lidar com fobias ou situações onde a sua ansiedade te domina. E isso, para mim, foi encantador, porque pode ser por falta de conhecimento, por falta de estudo, mas eu não consegui ver na faculdade outra abordagem que tivesse a capacidade para fazer isso. Então, eu estudo terapia cognitivo comportamental desde o primeiro ano de faculdade. Obviamente, não tão afinco como é hoje, mas foi o suficiente para eu passar por uma situação difícil no meu estágio. Por quê? Eu passei por uma situação do meu primeiro atendimento onde uma paciente simplesmente desestruturou. E eu só sabia o que fazer por causa da teoria cognitivo-comportamental. Aí eu fico, é isso que eu vou seguir pro resto da minha vida. E também, importante é falar da minha faculdade. Na minha faculdade eu tive uma professora que foi assim fundamental, que eu agradeço a ela até hoje. Eu acho que ela nunca vai ver esse vídeo, mas professora Silene, se você está vendo esse vídeo, eu sou muito grato. Você ajudou muito na minha trajetória. E assim, ela foi fundamental. Ela é uma profissional incrível. A forma como ela passou a matéria de modelagem, que é a matéria de TCC, e a matéria dos processos psicológicos básicos, fez muita diferença na minha vida e muito disso, obviamente, inspirado na TCC. Então, eu sempre tive exemplos positivos dessa abordagem, mesmo que a minha faculdade fosse tomada por Gestalt e psicanálise. E eu sempre era o cara que levantava a mão e falava: eu sou da TCC. E sabe, engraçado, todo mundo falava que eu ia trocar de abordagem, mas não tem como. A TCC é encantadora. E também eu tive a oportunidade de fazer estágio com ela. E vamos entrar num tópico muito importante, que foi a pandemia. Que na pandemia essa professora saiu e eu tive que arranjar outra coisa para me fazer. E nisso, eu consegui que essa professora tinha uma clínica e ela. Só que essa clínica era de autismo. Ou seja, eu ia utilizar outra linha que também é da TCC, só que nessa época eu não entendia que ela era da TCC. Também ela não é tanto da TCC, é na linha comportamental, que é o análise do comportamento aplicado. Então pensa, eu tive que aprender toda uma nova forma de olhar o paciente vindo dessa abordagem. Mas foi algo que eu consegui superar. Porém, a pandemia trouxe algo muito importante e muito triste, que foi a morte do meu pai. E a morte do meu pai veio de algo que me revoltou muito, que foi o kit Covid. Ou seja, o meu pai, ele teve o atendimento na Unimed, no hospital, só que o médico receitou o kit Covid para ele, que é cloroquina, que foi azitromicina, e ele tomou. E eu fiquei arrasado. Ali foi uma das poucas vezes que eu me senti triste que eu vi. Eu pensei, eu vou perder meu pai. E eu pensei, isso aconteceu. Aí, desse dia em diante, virou uma chavinha em mim, que é, eu vou ser um psicólogo que eu não vou ser ruim assim, eu só vou fazer o que é certo. Isso me deu muita raiva. Então, foi aí que, como eu falei pra vocês, eu já e se você chegou até aqui, acho que você está gostando do conteúdo. Então se inscreve no canal, fortalece seu psicólogo para que tenha mais vídeos como esse e que, sabe, você aprenda mais sobre você, sobre a psicologia e que aqui de alguma forma agregue para sua vida. E desse dia em diante eu falei, não, eu não quero fazer besteira com meus pacientes igual um cara que receitou o kit Covid pro meu pai.
Então, é basicamente por esses fatores que eu escolhi a terapia cognitivo-comportamental. É um vídeo um pouco mais leve, com menos conteúdo tryhard de psicologia, mas eu acho que é importante também para vocês entenderem como é que é a mente de um psicólogo que tá escolhendo, sabe, as coisas e como são meus pressupostos para eu atender vocês e fazer esse serviço. Então, se você gostou e quer que eu seja seu psicólogo, meu contato vai estar aqui também pra gente, se você quiser trocar uma ideia e tal, e ver se esse serviço é pra você. Estou te esperando. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau.